Em Cuba, nessa parte da plataforma continental, a estimativa é de que haja o equivalente a 20 bilhões de barris de petróleo, mas as estimativas dos Estados Unidos para a área são de 5 bilhões de barris, o que é uma grande diferença. O presidente de Cuba recentemente fez uma visita de Estado à França e alguns dizem que o país pretende investir na ilha. Qual foi a relevância política dessa visita? Em que setores econômicos a França estaria interessada? A visita do presidente Castro à França é muito relevante, considerando que esta foi a primeira visita de Estado de um presidente cubano desde a Revolução nos anos 50. Fidel Castro visitou o país nos anos 90, mas para participar de uma reunião da Unesco. É importante lembrar que Cuba e França têm uma relação especial. A França promoveu o fim do embargo dos Estados Unidos e desempenhou um papel central no Clube de Paris para ajudar financeiramente a ilha. François Hollande foi o primeiro presidente europeu a visitar Cuba em maio de 2015. E após a visita, a televisão cubana informou que a empresa de petróleo francesa Total assinaria um contrato com a petroleira cubana para a exploração de petróleo offshore. Esse seria o principal setor cubano para o investimento ocidental. Em se tratando do foco de Cuba sobre áreas marítimas, particularmente o Golfo do México, por que o país é autorizado a conceder licenças para exploração offshore, considerando o conflito com os Estados Unidos? Essa é uma questão importante para o assunto. É importante levar em conta que as empresas temem investir em lugares com status legal incerto. A sua pergunta precisa ser levada em conta através das perspectivas multilateral e bilateral. Do ponto de vista bilateral, temos a delimitação das áreas marítimas entre Cuba e México e Cuba e Estados Unidos. O país tem um acordo de um tratado internacional com o México fechado nos anos 70. Entre Cuba e os Estados Unidos, a situação é um pouco diferente. Os dois países têm um acordo de delimitação das áreas marítimas desde os anos 70. Por causa da relação política, sua aplicação é provisória e renovada a cada 2 anos. Do ponto de vista multilateral, temos essa área chamada de Fossa Oriental, que está além das 200 milhas náuticas concedidas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Cuba e México fazem parte da convenção e precisam seguir um processo para reivindicar a área. Os Estados Unidos não fazem parte da convenção, entretanto, independentemente da decisão da ONU, Cuba e México terão que provar que suas plataformas continentais ultrapassam essas 200 milhas náuticas. Após a decisão desse processo internacional, as áreas terão que ser delimitadas multilateralmente. Cuba, México e Estados Unidos terão que discutir e negociar uma delimitação marítima para a área.
Considerando as relações entre os Estados Unidos e Cuba, quais são as perspectivas para investimentos futuros em petróleo offshore? Antes das relações atuais entre Cuba e Estados Unidos, várias empresas já investiam em exploração offshore em Cuba. Estamos falando de empresas em países que não temiam as sanções americanas, como na Venezuela, China, Rússia e a empresa brasileira Petrobras, por exemplo. Entretanto, países como a Noruega e a Espanha também investiram em Cuba. Todos esses investimentos foram direcionados à parte ocidental da plataforma continental cubana, porque, segundo o país, a estimativa é de que haja o equivalente a 20 bilhões de barris de petróleo nessa área. Mas as estimativas dos Estados Unidos para a área são de 5 bilhões de barris, o que é uma grande diferença. Cuba está tentando acabar com a dependência de petróleo importado, principalmente da Venezuela, e criar uma moeda internacional. Entretanto, eles vão enfrentar muitos desafios. Primeiramente, temos os preços do petróleo e como eles vão afetar os investidores em explorações offshore. O país também terá que lidar com questões de direitos humanos para ser considerado por investidores estrangeiros. Apesar disso, o futuro parece otimista e até o presidente Barack Obama está planejando uma visita a Cuba este ano. Vamos esperar para ver. Muito obrigada por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações.